Olha nós aqui novamente, né? Vamos continuar falando sobre a mulher. Nós estamos em uma série Grandes Mulheres da Bíblia Sagrada e nós estamos na parte introdutória, né? Estamos falando sobre a mulher dentro de um contexto histórico, teológico. E vamos orar? Senhor Deus Pai eterno, Pai maravilhoso, eu te apresento cada servo teu que vai ouvir esta explicação sobre as mulheres. Deus venha abençoar em nome de Jesus Cristo. Muito bem, queridos. Então, nós vamos dar continuidade, né, à parte 1. Bem, nós estamos falando sobre a introdução, né? Nós vamos falar sobre as mulheres, é uma série aqui, sobre as grandes mulheres da Bíblia Sagrada, mas nós estamos fazendo uma parte introdutória, né? E já explicamos para vocês num vídeo anterior sobre homem e mulher, né? No hebraico, nós falamos, né, sobre homem e mulher no hebraico, varão, varoa, explicamos as palavras no hebraico, né? E vamos continuar agora, né, e a falar sobre a criação da mulher, que é o tópico ponto A, né? Ou seja, a letra A, criação da mulher. Olha que coisa interessante, Deus criou o homem do pó da terra, e Deus vai lá, sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, né? E é assim que Deus dá vida ao corpo do homem. Mas, e da mulher? A Bíblia Sagrada diz que Deus vai lá e tira uma costela e Deus forma o corpo de Eva. Porém, a Bíblia Sagrada não me diz como Deus deu vida ao corpo de Eva. E isto é interessante. Amém? E quando a gente vai ler nos originais hebraico, não tem como Deus deu vida ao corpo de Eva. Quando a gente vai ler livros antigos, também não fala nada de como Deus teria dado vida ao corpo da mulher. Isto é bem interessante. Existem algumas teorias de como Deus teria dado vida ao corpo de Eva. Deus da costela criou o corpo, mas a Bíblia Sagrada não me diz como Deus deu vida ao corpo de Eva. Amém? A primeira teoria diz que quando Deus tirou a costela de Adão, o espírito de vida já estava na costela, tá? Já estava na costela, porque Deus soprou nas narinas de Adão o espírito de vida, ruach, né? Que no hebraico é fôlego de vida, no hebraico é ruach, que quer dizer fôlego, né? Então essa primeira teoria diz que quando Deus tirou a costela de Adão, o espírito de vida já estava na costela, e dentro da costela já tinha o sopro de Deus. Sendo assim, não precisava soprar o fôlego no corpo de Eva, tá? No corpo de Eva, que foi a primeira mulher que Deus criou, né? Dentro da costela de Adão tinha algumas células importantíssimas, e dentro dessas células tinha as moléculas, e dentro das moléculas tinha o DNA de Adão. Amém? E o DNA de Adão, tá? Tá, queridos? Então, o DNA de Adão, que estava na costela, Deus fez o corpo de Eva e não precisou soprar. Isso significa soprar o fôlego de vida nas narinas de Eva, né? Isso significa que a mulher seria uma espécie de clone de Adão, tá? Ou seja, Eva seria uma espécie de clone. Ou seja, a mulher seria uma espécie de clone do homem. Mas isso não tem nada comprovado. Tá, amados? A segunda teoria, os defensores desta linha dizem que o espírito não estava na costela. Eles dizem que o espírito de vida estava no sêmen de Adão. Na Bíblia King James diz que, além da costela, Deus também tirou um pouco de sêmen. Tá bom? Sêmen. Tá, queridos? A genética de Adão estava no sêmen. Isso significa que Deus tirou a costela para formar o corpo, e depois Deus tirou o sêmen
para dar vida ao corpo de Eva. Então, esta segunda teoria diz que além da costela, Deus tirou um pouco de sêmen, né, para dar vida ao corpo de Eva, mas é apenas teoria. Bem, Deus tirou, a terceira teoria, queridos, é que Deus tirou a costela, um pouco de sêmen, Deus tirou uma porção do espírito de Adão. Então, essa terceira teoria diz que, além da costela, Deus tirou também um pouco do sêmen, e Deus tirou uma porção do espírito de Adão e colocou em Eva. Tá? Existe respaldo, queridos, para esta linha de pensamento? Indiretamente, sim, tá? E eu vou dizer para vocês, indiretamente sim, porque Deus tirou uma porção do espírito de Moisés e colocou em alguns homens. Você pode conferir Números capítulo 11. Ou seja, o espírito de Moisés, né? Tá? O espírito de Moisés, Deus transformou em fragmentos, tá? O espírito de Moisés. Você pode ler também Isaías capítulo 11 e Atos capítulo 2, né? Onde fala que Deus dividiu as línguas, né? Deus só tirou a quarta teoria é que Deus só tirou a costela. Essa quarta teoria diz que Deus trouxe a mulher sem vida a Adão, tá? Adão estava dormindo. Quando Adão acordou, foi até a mulher e soprou nas narinas da mulher. Ou seja, o Adão soprou nas narinas da mulher. Ali houve uma respiração de Adão na mulher. Adão soprou nas narinas de Eva. Não dá muito para acreditar nessa teoria também não, tá? Porque o Adão, ele não tinha poder de vida, certo? São apenas teoria, nada comprovado. E que conclusão nós chegamos com isto? É que as mulheres, já que não tem comprovação nenhuma de como Deus deu vida ao corpo da mulher, ao corpo de Eva, o que é que nós entendemos com isto? É que a mulher foi criada em mistério com Deus. E olha que coisa tremenda. Tá? A mulher foi criada em mistério com Deus. Isto é tremendo. E às vezes quando a gente olha para a mulher, a gente homem, diz assim, eu não consigo entender cabeça de mulher. E nem vai conseguir. As mulheres foram criadas em mistério com Deus. E quando a gente, às vezes, né, a mulher chega com um homem e diz assim, olha, te afasta do fulano porque ele não é teu amigo. E a pessoa diz assim, conversa tua, fulano é meu amigo. Quando a pessoa se espanta, o punhal está cravado na costa, né? É impressionante isto. A mulher chega e diz assim, não faz tal negócio porque não vai dar certo. E o homem insiste dizendo assim, não vai dar certo, eu vou fazer. O homem faz e o negócio dá errado. É impressionante. Por quê? Porque a mulher tem uma sensibilidade, ela consegue ver o que o homem não vê. É impressionante isso. A mulher consegue, o corpo da mulher consegue aguentar mais dor do que o corpo masculino. E a ciência não explica isto. Tá? A ciência não explica isto. A gripe vem lá na China, o homem já está todo quebrado aqui. Né? A gripe vem, se instala na mulher e parece que a mulher não sente. A mulher consegue aguentar a dor, corpo feminino, mais do que o corpo masculino. Isso é interessante. A ciência não explica isso. Sabe por quê? Porque a mulher ela foi criada em mistério com Deus, que Deus não quis revelar para mais ninguém, guardou só para ele. E ainda tem pessoas machistas que acham que Deus não pode escolher mulher, que a mulher tem que ser excluída, né? É tétrico isso, é muito triste. Muito bem, queridos. A mulher dentro do contexto histórico teológico, né? No Antigo Testamento, queridos, você tem que entender que a Bíblia Sagrada ela vai ser escrita dentro de um período chamado patriarcal. Dentro desse período chamado patriarcal, as mulheres quase não tinham direito a nada. Né? Não tinham direito a nada. Então a gente tem que entender isto. Então, dentro do Antigo Testamento, nós temos que entender algo também, que a Bíblia Sagrada é Deus se relacionando com homens, e o homem vai ter costumes e culturas. E às vezes a gente percebe Deus respeitando alguns costumes, ainda que às vezes
Deus não concordando, mas Deus resolve respeitar. Porque Deus é tão amoroso que num relacionamento, amém, muitas das vezes ele respeita, às vezes não é que ele concorde, certo? Prova disto que nós estamos, que a Bíblia Sagrada, principalmente o Antigo Testamento, vai ser escrito dentro de um período patriarcal, é que os homens podiam ter várias mulheres, poligamia. Não é que Deus aceitasse. Salomão teve 1000, mas não é que Deus concordasse com isto, tá bom? Durante toda a história, as mulheres sofreram discriminação, perseguição e até morte. Na Idade Média, muitas mulheres eram acusadas de bruxaria. Todas que eram acusadas dificilmente escapavam da morte, sendo que muitas nem eram bruxas. Observe que muito se ouve falar em bruxa feminino, mas bruxo masculino ouve-se falar bem pouco. Seria porque as mulheres eram mais praticantes da bruxaria do que os homens? Claro que não. Mas, na verdade, havia uma discriminação em relação às mulheres. Sempre que uma mulher era acusada de bruxaria, os inquisitores procuravam um sinal que seria a marca de Satã. Este sinal geralmente era uma verruga, né? Que, numa linguagem coloquial, o nosso povo aqui do norte chama de berruga, né? Outro sinal qualquer, eles procuravam uma verruga ou outro sinal qualquer. Se não encontrasse o sinal visível, dizia que o sinal estava invisível, ou seja, que Satanás teria escondido o sinal. Desta forma, a mulher não tinha como escapar da morte. Para aquela época, a mulher era um instrumento de Satanás. O filósofo Aristóteles afirma que as mulheres eram uma espécie de monstro da degeneração da nossa natureza. Era o que dizia Aristóteles. Olha que absurdo, né? Alguns povos tinham o costume de queimar as mulheres viúvas. Os hindus, nos anos de 1815 e 1824, queimaram cerca de 5.997 viúvas. Também as mulheres sofriam com a poligamia, né? A famosa frase usada por líderes religiosos no enlace matrimonial, criada na Idade Média, diz assim: eu vos declaro marido e mulher. Quando o correto seria marido e esposa. Era uma forma de dizer que o homem subiria um degrau, se tornaria esposo, e a mulher continuaria simplesmente sendo mulher. Isto seria manter-se em um estado inferior ao homem. A frase supracitada é de origem discriminatória e não poderia ser usada em nossos dias, ou não pode ser usada em nossos dias. Olha que coisa tremenda, amados. Também na Idade Média vai surgir a teoria da mulher torta. Este pensamento foi criado por um líder religioso. Esta teoria foi criada com o intuito de justificar todas as atrocidades cometidas contra as mulheres e foi uma forma de tentar provar que as mulheres eram instrumentos de Satanás. A teoria dizia que a mulher foi criada da costela de Adão, ou seja, de um osso torto. Por esta razão, a mulher teria uma personalidade torta, um caráter torto, né? Ou seja, uma personalidade má. Esse pensamento é estapafúrdio, que absurdo, né? Que absurdo. O que me deixa tétrico é saber que até hoje as mulheres ainda sofrem preconceito e discriminação. Ainda há no nosso meio um machismo aflorado, muitos julgam as mulheres. Outro fator que temos que considerar é o contexto patriarcal da época. Quando falo em patriarcal, queridos, não estou falando do período patriarcal que a Bíblia fala de Abraão, de Isaac, de Jacó e etc. Mas estou falando do sistema que predominou boa parte da nossa história de forma cultural. Esse sistema patriarcal no qual estou falando era o pensamento filosófico em que os homens predominavam e as mulheres não tinham quase nenhum direito. Tá? É dentro deste período patriarcal que o Antigo Testamento vai ser escrito, tá? Ou vai se desenrolar, tá bom? Isso vai perdurar aqui, pelo menos até aqui no Brasil, até mais ou menos os meados do ano de 1960.
esse pensamento patriarcal, onde as mulheres não tinham nem direito de voto, de quase nada, tá? Em alguns países ainda existe, principalmente em países dominados pelo islamismo, ou seja, pelos muçulmanos. Bem, queridos, como vocês estão vendo, tem muita coisa para a gente falar sobre a mulher, né? Historicidade, tá? Em muitos países, este pensamento patriarcal viraram leis. No bojo desse pensamento patriarcal, as leis cívicas e religiosas... Eita, esse galo cantando aqui, né? Tá bom? Vamos continuar. No bojo desse pensamento patriarcal, as leis cívicas e religiosas eram muito contra as mulheres. Também este sistema trazia dentro de si o contexto literário, cultural, financeiro e sociológico da época. Sem esta análise contextual, correremos o risco de fazermos uma interpretação equivocada. Então, se eu não entender isto, eu posso fazer uma interpretação equivocada. Dentro do sistema patriarcal, as mulheres não podiam aparecer em público, tá? Junto com homens. No entanto, a Bíblia fala nos evangelhos que mulheres seguiam e ajudavam no ministério de Cristo. Isto era proibido pela sociedade patriarcal da época. Eita, galo está abençoado. Mas vamos continuar. Desta forma, temos que contextualizar as leituras bíblicas, principalmente as leituras das epístolas, porque elas são os ensinamentos doutrinários que vão combater os ensinamentos filosóficos religiosos da época que atacavam as recentes igrejas erguidas. Um dos maiores objetivos das epístolas era combater estas heresias. Lembre-se de que falamos acima, a Bíblia cobre uma história de 1600 anos, resumida em um único livro, a Bíblia. Então, os autores das epístolas, em alguns assuntos doutrinários, eles usam uma linguagem direta, sem entrar em muitos detalhes, porque os destinatários já sabiam do que se tratava. Mas para os leitores dos nossos dias, bem, para que eles tenham um entendimento melhor, precisa contextualizar para entender o texto bíblico que está em análise. Então, veja bem, queridos, as epístolas, os autores, eles usam uma linguagem direta. Por quê? Porque eles estavam escrevendo para quem conhecia o assunto, tá? Então, eles não entram em muitos detalhes. Agora, vamos, para vocês entenderem melhor, vamos dizer que eu escrevo uma carta para alguém que está lá na França, comentando um problema que está acontecendo com esta pessoa lá na França. Então eu vou usar uma linguagem direta, não vou entrar em muito rodeio. Mas vamos dizer que esta pessoa, que esta carta, que esta missiva que eu escrevi para quem está lá na França, vai parar na mão de quem está lá na Alemanha, que não sabe o que realmente aconteceu lá na França, porque eu estou usando uma linguagem direta, sem rodeio, sem entrar em detalhes. E aí o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai ter que pesquisar o que estava acontecendo lá na França, né? Então é exatamente isso, queridos, tá? Então tinha muitas heresias acontecendo nesta época, e as mulheres, como as mulheres não podiam estudar, elas eram alvo fáceis dessas heresias. As mulheres eram proibidas de estudar. Isso era muito raro, uma mulher que sabia ler e escrever. Então elas eram muito fáceis. E essas heresias, muitas dessas heresias, foram introduzidas pelos nossos pais na fé. Entre elas, zoroastrismo, fundado por volta do século 7 a.C. Mitraísmo é uma ramificação do zoroastrismo, e o mitraísmo foi uma religião muito aceita pelos romanos. O gnosticismo, alguns teólogos dizem que esta heresia surgiu dentro da igreja. Docetismo, ebionismo, marcionismo, nicolaítas, novacionismo, montanismo, maniqueísmo, donatismo, nestorianismo, euquitianismo e monofisismo. Amados, nós vamos continuar esse vídeo num outro momento, tá? Bem? Então veja bem, queridos, veja bem, amados, as mulheres eram alvos fáceis porque elas não sabiam ler, tá bom? Nós vamos dar continuidade, vai ter o terceiro vídeo da parte introdutória, tá bom? Deus abençoe a todos. Quem gostou, deixa o seu sababa.